Vamos à terceira proposta orçamentária 2024 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Relatora da CD, conselheira Marta Batista. Bom dia a todos, todas e todes. Sou uma mulher de pele clara, cabelos volumosos e um vestido verde florido. Bom, acabei não conseguindo falar no expediente, vou falar muito rapidamente, só mais uma vez lamentar o que foi a sessão passada, remota, com 10 minutos de tempo para o debate da EBSERH, dizer que a gente vai seguir atento e vamos continuar cobrando as documentações que a reitoria não disponibiliza. E também dizer da própria questão do debate do orçamento. Assim, a Comissão de Desenvolvimento teve muito pouco tempo. Nós fizemos o parecer, inclusive por conta do compromisso institucional, mas assim foi muito pouco tempo para essa elaboração de parecer, assim como vai ser pouco tempo para o debate, inclusive para a resolução desses problemas também que está tendo em relação aos professores substitutos. Né? Então, houve assim, muita pressa para essa questão da EBSERH, muita dedicação, mas nesse ponto que é tão importante do orçamento, assim como o ponto também da resolução da questão dos professores substitutos, né, a gente está nessa situação aí agora. Mas sem mais comentários, eu vou fazer a leitura do parecer. Às conselheiras e aos conselheiros do Consune, trato o presente processo da análise para futura deliberação da proposta orçamentária apresentada pela PR3, com vistas à aprovação da peça que guiará a execução das despesas do FRJ para o exercício de 2024. Inicialmente, venho saudar as técnicas e técnicos administrativos em exercício na PR3 pela bravura que vem conduzindo a execução orçamentária há pelo menos uma década, num cenário de brutal restrição orçamentária para o FRJ, exigindo destas trabalhadoras e trabalhadores rigorosa análise técnica dos limites e possibilidades, capacidade de superar limitações, unidade interna de ação e de atuação coletiva, de compromisso público e de ilibada conduta que se manifesta na proposta apresentada ora em análise. Situação orçamentária da UFRJ. A situação orçamentária da UFRJ está vinculada ao quadro geral de subfinanciamento das universidades federais. Como descrito acima, há quase uma década, o orçamento discricionário da instituição vem apresentando queda. Esse fato vem acarretando um conjunto de dificuldades na gestão das demandas de funcionamento, manutenção e investimentos. É importante salientar que nossa instituição possui particularidades como o elevado consumo de energia elétrica, expressão da pujança de nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão, um rico patrimônio arquitetônico, muitos tombados, a depreciação das edificações de unidades e centros, decorrente da ausência de reformas estruturais nas últimas décadas, e a fragilidade na manutenção de uma das principais políticas públicas desse país, a expansão de vagas na graduação e da democratização de acesso, que exigem um orçamento adequado para as ações de assistência estudantil, como moradia, alimentação e auxílios de diferentes ordens. Contudo, inversamente ao crescimento da instituição nos últimos anos, o orçamento da FRJ decresceu. Não podemos esquecer o nosso complexo hospitalar, cujas edificações apresentam inequívocos sinais de desgaste, porém a recente decisão deste Conselho, que autorizou a adesão à EBSERH, indicará se a solução escolhida de fato atenderá às demandas de nossas unidades de saúde. Não podemos deixar de citar também a situação das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, pois a ausência de recursos necessários na universidade acaba levando para estes as consequências do subfinanciamento com o não pagamento e o atraso de salários e benefícios. É importante ainda dizer que no ano de 2024, a Lei de Cotas completará 12 anos de sua implementação. Apesar de importante instrumento para a democratização do acesso às universidades públicas, é inegável o desafio para garantir a permanência dos estudantes negros e oriundos das camadas mais pobres da população. A Lei 14.723 de 23 atualiza a política de cotas e prevê a inclusão de estudantes quilombolas como beneficiários das cotas, nos moldes do que atualmente já ocorre para pretos, pardos, indígenas e PCDs, o estabelecimento de prioridade para os cotistas no recebimento do auxílio estudantil e a extensão das políticas afirmativas para a pós-graduação. É uma preocupação importante que as ações afirmativas estejam contempladas no orçamento. É fundamental garantir o acesso e permanência de estudantes pobres, negros, pessoas com deficiência, das estudantes mães ou que exercem cuidado, das LGBTQIA+. Não será possível uma FRJ plural e democrática sem estes grupos. E tais garantias não se conquistam sem uma robusta recomposição orçamentária. Apesar das sinalizações advindas do novo governo, como a destinação de suplementação orçamentária,
a recomposição real do orçamento das universidades em patamares compatíveis aos nossos compromissos com ensino, pesquisa e extensão universitária ainda não aconteceu. A atual proposta orçamentária apresentada pelo governo federal está distante de atender a estas necessidades. As suplementações são bem-vindas, porém, é imperioso que o governo federal apresente na PLOA uma proposta para as universidades que recomponha seus orçamentos aos níveis do que foi conquistado quando da adesão ao REUNE, na perspectiva da recuperação das condições de funcionamento, na conclusão das obras estagnadas, na ampliação do alcance da assistência estudantil e no crescimento institucional para a próxima década. Síntese da proposta encaminhada. Na proposta encaminhada, aí eu acho que eu vou tentar avançar mais por conta do tempo. Na proposta encaminhada pela PR3 estão destacados os seguintes elementos. E aí são 8 elementos. 1. O valor total da LOA destinado à FRJ, incluídos os valores destinados às despesas obrigatórias de pessoal, discricionárias e emendas parlamentares, foi de 3.957.000. Aí eu vou falar só o aproximado para não tentar. Foi de aproximadamente 3.957.000, enquanto que o PLOA 2024 foi apresentado com valor de aproximadamente 4.298.000, um aumento de 8,63%. Na parcela destinada às despesas obrigatórias de pessoal, houve um aumento no valor de cerca de 284.000, representando 8,23%, e para 2024. Considerado um movimento típico, pois há um aumento natural da folha de pagamento, em especial pelas progressões funcionais e concursos públicos. Na LOA 2023 foi incluído o valor de 42.745.000 relativo às emendas parlamentares individuais e de bancada. No entanto, na PLOA 2024 ainda não foram atribuídos valores correspondentes a essa finalidade. Quanto à parcela destinada às despesas discricionárias, houve um aumento no valor de 74.662.000, representando 23,81%, de 2023 para 2024. Sobre esse aumento das despesas discricionárias, destacam-se a matriz de outros custeios, onde houve um aumento para 2024 de 26,23%, no REUNE, um aumento de 36,11%, aumento de 28 milhões. Para investimento, não houve valor destinado. Para o PENAS, Programa Nacional de Assistência Estudantil, o aumento na ordem de 16,43% para 2024. Museu Nacional, aumento de 10.917.000, representando 422,8% em relação a 2023. Projetos específicos, instituições federais, HUs, não houve valor destinado ao curso de graduação de medicina no campus Macaé. Os valores destinados aos atendimentos das unidades hospitalares, dinheiro do REUF, não houve, teve redução a zero, considerando que em 2023 foram destinados 9 milhões, cerca de 9 milhões, e decresceu em 12,03% os valores destinados ao funcionamento e gestão das instituições hospitalares federais. A partir da previsão da dotação discricionária incluída na PLOA 24, foram indicados alguns valores para ações consideradas relevantes para a comunidade universitária. Item 6.1, capacitação dos servidores públicos federais em processo de qualificação e requalificação, mantido em 2024 o valor destinado em 2023 de R$ 1.500.000. E o orçamento participativo, mantido em 2024, o valor destinado em 2023 de R$ 12.740.033. Para a educação à distância, houve a inclusão do valor de R$ 594.796. Em resumo, está previsto um aumento típico na dotação orçamentária destinada às despesas obrigatórias de pessoal, uma vez que, historicamente, se observa um aumento dessa dotação de um ano para o outro, em razão do aumento natural da folha de pagamento, em especial pelas progressões dos servidores e concursos. Quanto à dotação discricionária, os aumentos previstos nas ações orçamentárias e REUNE, de 26,23% e 36,11%, são muito bem-vindas, no entanto, ainda não são suficientes para recomporem as reduções ocorridas nos últimos anos. O aumento no valor do PENAS, de 16,43%, assim como o destinado ao Museu Nacional, de 422,85%,
contrastam com a redução a R$ 0 no valor de investimento. Conclusões. A partir dessa breve análise do quadro orçamentário, venho manifestar favoravelmente pela aprovação da proposta orçamentária apresentada pela PR3, propondo, no entanto, as seguintes alterações. Que seja retirada, são 2 alterações. 1. Que seja retirada da proposta a implantação da nova matriz de distribuição do orçamento participativo, remetendo para nova análise e debate por este Conselho Universitário após o recesso anual, ou seja, a partir de fevereiro de 2024. Ponto 2. Que os recursos previstos para capacitação e desenvolvimento de pessoal não tenham seu detalhamento de execução definida na presente peça orçamentária, permitindo a ampliação das possibilidades de uso e aplicação, potencializando as ações institucionais nessa área. Essa é a avaliação e a proposição que submeto à deliberação desse Conselho.